Maravilha, nós podemos estar reunidos nessa noite e falar de reforma protestante, falar de eclesiologia, de vida da igreja, é algo tremendo, queridos. Nós poderíamos simplesmente celebrar de uma maneira, até com perdão da expressão, de uma maneira cega, um pseudo crescimento do cristianismo na nossa nação, mas nós precisamos entender que constantemente a igreja do Senhor precisa se reformar. Quando eu estava, até eu quero te desafiar, o Senhor me deu a graça de preparar um conteúdo de uma maneira bem tranquila, leve, fiquei muito feliz assim e satisfeito com o resultado. Você pode acessar então o Pão em Casa no YouTube e você vai ter um material sobre a reforma, um material bem curto. Provavelmente nós teremos outros materiais, até eu criei uma playlist só para esse material sobre a reforma protestante, onde nós falamos sobre rebeldia, revolução ou reforma. Ali nós abordamos os 5 solas, da igreja cristã. Talvez você já ouviu falar sobre isso de longe, mas ali você vai poder compreender um pouquinho mais acerca dos 5 princípios principais da reforma. Mas entender, querido, a igreja, no decorrer da história, muitas pessoas quando olham para isso, olham para cismas, para divisões que aconteceram, e de antemão eu quero te dizer que a vontade, o princípio de Deus, nunca foi trazer divisão sobre a igreja, mas infelizmente, onde tem o ser humano, ali tem pecado, infelizmente onde tem o ser humano, tem as limitações, e daí vem a necessidade de nós hoje, no ano de 2020, como Igreja Presbiteriana Independente, mais especificamente Presbiteriana Independente de Amambai, de nós não nos esquecermos daquilo que Cristo trouxe para as nossas vidas, daquilo que os discípulos, os apóstolos, essa vivência do Evangelho, deixada para as nossas vidas. Por que não dizer os primeiros responsáveis pela caminhada de fé da igreja, posteriormente, queridos, reformadores e tantos outros pastores, avivalistas, de quem nós herdamos a realidade de fé. Mas quando eu olho para a realidade da igreja brasileira, agora falando num todo, não apenas na questão da nossa denominação, eu olho para uma igreja que novamente precisa se reformar. Daí você pode dizer, pastor, mas por que o senhor olha com esses olhos? O senhor precisava ser um pouco mais light com isso, Porque, queridos, irmãos pagaram um preço sério, um alto preço, para que nós pudéssemos ter este evangelho traduzido na nossa linguagem. Nós temos, por exemplo, um movimento da Sociedade Bíblica do Brasil, de tradução das Escrituras. Talvez tenha até irmãos aqui que já participaram no passado. Eu lembro que tinha um projeto onde você poderia participar, ajudando na tradução da Bíblia para outras línguas. Mas é muito interessante, eu me lembro da minha monografia, quando eu estava escrevendo sobre a igreja cristã, o evangelho e o papel dele na transformação social, que eu estava pesquisando ali nas Institutas de Calvino, e uma das questões maravilhosas que a reforma trouxe, querido, foi a alfabetização daqueles que não sabiam ler nem escrever, é claro, senão não seriam alfabetizados. Mas havia naquela época muitas poucas pessoas que tinham acesso à leitura, e a própria igreja cristã, ali os padres, aqueles irmãos, que participaram deste momento de reforma, olharam para aquilo e falaram, peraí, o evangelho ele precisa ser eficaz, e começaram a ensinar ali. Então houve então o ensinamento público das Escrituras, e através da palavra de Deus, eles ensinaram as pessoas a ler, e posteriormente a escrever. E quando eu olho para isso, queridos, hoje nós temos no nosso smartphone, dezenas de versões, a gente não precisa ir muito longe. Quando eu fazia seminário, querido, nós tínhamos muito poucas versões bíblicas, nós estamos em 37 anos, então assim, pouco tempo atrás, quando eu fiz seminário, eu iniciei o seminário com 18 anos, nós tínhamos pouquíssimas versões bíblicas. Para a gente ter acesso, tinha que ir na biblioteca do seminário. Hoje nós temos dezenas, centenas de versões na nossa língua,
em outras línguas, um acesso público, podemos ler a Bíblia. Isso é mérito de irmãos nossos, vivendo o Evangelho. Então, quando eu falo de reforma, quando eu falo da igreja cristã hoje colocar a mão na cabeça, não é apenas, mas também, porque uma série de heresias têm sido pregadas. E quando eu vejo, queridos, muitos irmãos nossos de muitas regiões, compartilhando heresias da internet, bíblicas, porque são coaches ou pseudo-pastores ou pregadores da internet, eu não fico bravo nem revoltado com os irmãos que assim o fazem. Eu olho para mim, eu falo, eu como pastor, eu tenho uma séria responsabilidade. Nós como líderes temos uma séria responsabilidade de continuarmos ensinando o evangelho zeloso, o evangelho puro e simples da palavra de Deus. Quando eu digo isso, queridos, eu não estou querendo dizer que nós somos os detentores da verdade, mas nós precisamos ter um mínimo de juízo ao interpretar as Escrituras e ter uma interpretação fiel à palavra do Senhor. Precisamos tomar muito cuidado, queridos. Hoje muitas pessoas, como eu tenho dito nessa sequência de ministrações dos domingos, falando sobre pessoas que dizem que são cristãs, mas não têm uma prática cristã, nós precisamos continuar firmes no Evangelho. Por isso eu quero te encorajar a ler a palavra. Nós como igreja temos ferramentado você através das redes sociais. Então, neste tempo de pandemia, onde nós poderíamos ficar desguarnecidos da palavra, pelo contrário, agora que nós ficamos mais ainda municiados, porque mesmo que você não participe, por exemplo, de um período presencial, você em outro momento pode acessar esse período online e buscar mais da presença do Senhor, buscar conhecimento genuíno. Você pode se aprofundar na palavra de Deus, para que nós sejamos diante do Senhor naquele dia indesculpáveis, aliás, Não tem desculpa de não conhecer a palavra de Deus. Por isso eu gostaria que nessa noite você abrisse a tua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos. Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Quando ele se dirige então à igreja ali em Éfeso. E ele traz algumas ministrações um tanto quanto importantes para a nossa caminhada. E eu gosto muito de Paulo porque ele é muito prático naquilo que ele diz. E ele não oculta nada, ele põe aqui em pratos limpos aquilo que nós devemos viver como realidade. E ele diz assim, então no versículo de número 1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Olha aí a necessidade de reforma, queridos. Precisamos viver de maneira digna da vocação que a gente recebeu de quem? De Cristo Jesus. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nós queremos apresentar a nossa vida diante do Senhor. E neste ambiente tão solene, Pai, da Tua presença, de tanta paz, nós clamamos que o Teu Espírito venha sobre nós, ministrando as nossas vidas, falando ao nosso coração. Nós como igreja precisamos a cada dia olhar para dentro de nós, olhar para a nossa vida, reformar áreas que foram sendo degradadas pelo pecado, pela glória deste mundo. Precisamos voltar, Senhor, a cada dia para a Tua palavra e sermos vivificados, renovados na nossa mente, para que possamos experimentar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Uma vez que Paulo fala acerca da dignidade, eu gostaria de utilizar dessa expressão para compor o nosso tema dessa noite. Uma igreja digna que corresponde ao chamado de Deus. Aqui não dignidade no sentido de mérito. Não há nada que é mérito nosso, que tudo é graça de Deus. É importante nós entendermos isso. Vivemos numa época onde
muitos pregadores ou preletores têm enfatizado o mérito pessoal, como se nós, de alguma forma, pelo nosso próprio esforço, pudéssemos alcançar a salvação, como se nós, pelo nosso próprio esforço, pudéssemos agradar a Deus de alguma forma ou outra, e por isso nós pudéssemos alcançar um lugar melhor. Note que essas pequenas heresias, se é que podemos dizer pequenas, né? Elas vão invadindo o nosso coração desde pequenos, e às vezes a gente fica, né? Cuidado, que senão você vai desagradar o Senhor Jesus. É claro que às vezes que é uma realidade, o pecado ele entristece o coração do Senhor, mas muitas vezes a gente começa a colocar uma meritocracia no que diz respeito à salvação, quando na verdade a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Mas quando eu olho para essa expressão, uma igreja digna, fala de nós caminharmos naquilo que nós podemos, de acordo com aquilo que Cristo nos chamou. Então Cristo nos redimiu, nos restaurou, nos libertou do cativeiro da corrupção, e nos trouxe uma nova realidade. Então por que então viveremos no pecado? Paulo, o que ele está querendo dizer aqui para a igreja de Éfeso, é dizer, queridos, nós precisamos ter um mínimo de dignidade, para caminhar de acordo com a vocação de Cristo para as nossas vidas. Ou seja, Cristo nos resgatou das trevas, nos trouxe para o reino do Pai. Hoje nós temos livre acesso a Ele, somos chamados filhos de Deus, fomos eleitos. Então o mínimo que nós podemos fazer é viver de acordo com esse chamado, com essa eleição em Cristo Jesus. E aqui Paulo ele enfatiza algumas questões. Eu quero simplesmente acompanhar junto com os irmãos, para te mostrar o quanto é simples nós lermos a palavra. Eu gostaria que você, então, fosse comigo, ali no versículo 1, e nós vamos estar lendo, verso 1 e 2. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E a primeira questão que ele coloca, para sermos uma igreja que vive de maneira digna diante da vocação, é a questão da humildade. Sejam completamente humildes. Sejam humildes, uma igreja humilde. Quando eu olho, querida, para este texto, eu não tenho como não me lembrar de quando Cristo ele está proferindo as palavras do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes de espírito. Humildade não tem a ver com posses. Na nossa geração, na nossa atual sociedade, muitas pessoas falam assim, nossa, eu vi aquela pessoa lá tão humilde, né? Falando acerca de recursos, que ela tem poucos recursos. Mas não é essa humildade. O Senhor não quer de nós um voto de pobreza. O Senhor não quer de nós este tipo de relação. Mas quando Paulo ele diz, sejam completamente humildes, ele está falando justamente de nós termos uma vida governada pelo Espírito Santo. E olha o que essa expressão significa. Fala principalmente, em primeiro lugar, de termos uma opinião humilde de si mesmos. Ter uma opinião humilde de nós mesmos não é, como muitos dizem, né? Eu me orgulho da minha humildade, né? Eu sou tão humilde que vocês não têm noção, queridos. Nossa, eu sou a pessoa mais humilde de todas. Não é isso. Mas é ter uma opinião real de si mesmo. Analisar a nossa vida e dizer, eu sei quem eu sou, sei das minhas limitações, sei das minhas virtudes, e eu vou investir nas minhas virtudes, e as minhas limitações, eu vou colocá-las diante do Senhor, e pleitear, e lutar, para que essas falhas que eu tenho, possam ser aperfeiçoadas, segundo o poder de Cristo Jesus. Fala também de um senso profundo de insignificância, diante de Cristo, queridos. Não é, eu sou o pior de todos, eu sou a última, dentro do corpo de Cristo tem irmão que é assim, né? Se nós somos o corpo de Cristo, então eu sou a cutícula da unha do mindinho, né? Sou pior, não tem sentido, tem gente que acha que o apêndice não tem sentido, né? Não descobriu ainda, né? Pastor, no corpo de Cristo eu acho que devo ser o apêndice, e estou inflamado, então vai dar uma apendicite, né? Não, irmãos. Aqui esse senso profundo de insignificância é entender quem nós somos diante de Cristo, quem nós somos diante do Senhor, que sem Ele, como o próprio evangelista João, sem Cristo, nada do que teria sido feito aconteceria. Ou seja, sem Cristo nós não somos nada. Sem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós estávamos perdidos nas nossas paixões e nos desejos da nossa carne. Mas
Humildade também fala de uma vida de modéstia, de submissão da nossa mente. Isso aqui é muito importante, queridos. Estivemos falando na quarta-feira acerca de lutas que nós temos na mente e como receber então a paz de Deus, guardando a nossa mente e o nosso coração. Mas é interessante porque a humildade tem a ver com essa submissão da nossa mente a Cristo. Isso aqui é muito importante, porque Paulo não diz apenas sejam humildes, já seria até o suficiente, mas ele declara que sejam completamente humildes. Ou seja, na nossa vida como igreja não deve haver espaço para arrogância e nem por orgulho. Sabe por quê, queridos? Porque o orgulho e a arrogância precedem a queda, aliás. A soberba precede a queda. Uma vez que nós começamos a achar que nós somos os melhores, é interessante que um dos pontos da reforma protestante é que toda a glória deve ser dada a Deus, só lhe deu glória. Mas nós como seres humanos, quando nós deixamos o orgulho, a soberba, o ego tomar a nossa vida, além de não vivermos uma vida de humildade, nós começamos a querer receber a glória que é de Deus. Começamos a achar que nós temos direito das coisas. Ah, mas eu fiz desse jeito, eu exijo que aconteça assim. Como nós vemos muito por aí. Eu exijo que Deus faça agora. Misericórdia, quem somos nós? Se não fosse a misericórdia de Deus, já seria fulminado na hora. Nós precisamos ser humildes. Entender, queridos, que por mais que nós estejamos vivendo uma vida até em santidade, tudo isso é graça de Deus. Eu me lembro, há alguns bons anos atrás, já compartilhei isso com os amados em determinado momento. Eu estava em um momento de, não sei se o Samuel já tinha nascido, acredito que não, logo no início do casamento, 6 primeiros meses, e aproveitando o tempo, né, sem criança em casa, a gente dorme a hora que quer, né, encosta a hora que quer, né, e daí eu chegava, pegava, às vezes eu embalava ali madrugadas, orando, e em um tempo específico, e quando uma pessoa chegava para mim, com todo carinho e afeto e amor, para falar, olha pastor, seria melhor nós caminharmos nessa direção, né? Lá no fundo, a primeira coisa que me vinha era, quem é ele para falar comigo? Quantas horas será que ele orou para vir falar comigo? E daí a pessoa vinha e o ego já vinha, né, inflando, né? E aí eu te pergunto, querido, o que adiantou eu ficar a madrugada inteira orando, se o meu coração estava cheio de orgulho e de ego? Se eu não tinha um mínimo de humildade para ouvir o meu irmão, que está no mesmo nível que eu por ter o chamado pastoral não sou melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém. E nessa, querido, muitos de nós acabamos caindo. Se há uma tendência já da nossa personalidade de ser assim, nós acabamos indo para o oposto da humildade e vivendo uma vida orgulhosa. E eu quero te dizer, queridos, que foi apenas uma questão de tempo para eu quebrar a cara por viver uma vida de orgulho. Por isso, uma igreja humilde. Bem-aventurados os humildes de espírito. Paulo dizendo, sejam totalmente humildes. A segunda instrução que Paulo dá para sermos uma igreja digna do chamado de Cristo, é que nós devemos ser uma igreja dócil. Ele coloca aqui a expressão docilidade, né? Sejam completamente dóceis. E aqui é muito interessante, né? Eu gosto muito de cachorro, né? Gato eu não tenho muita afinidade, mas também não tenho problema com isso, né? Mas é muito interessante, queridos, quando você chega numa residência e o animal é dócil, né? Você chega, ele já vai encostando ali, dá vontade de brincar, de mexer, né? Se você não gosta de animais, fica tranquilo, né? Mas quando você chega num lugar, meu pai, por exemplo, na juventude dele, ele tinha um Doberman, né? Então o Doberman, para quem conhece um pincher, é um pincher que tomou anabolizante, né? Então virou um monstro assim, forte, bravo, irritado, e o que ele vê pela frente ele destrói. E daí meu pai é baixinho, né? Baixinho, carequinho de cabelo branco, na época não era, tinha cabelo, mas era baixinho do mesmo jeito. Saía passeando com aquele Doberman, com aquele animal que não tinha nada de dócil. Então quando nós olhamos alguém que é dócil, nós sentimos a vontade de se aproximar, de ter uma relação de carinho, de afetividade.
Quando na verdade nós olhamos alguém que é amargo, alguém que é então todo armado como um Doberman, né? Se impõe, você vê, parece que o cachorro é orgulhoso já, né? Você já fica de longe assim, né? Eu me lembro em Pindamonhangaba, até compartilhava, acho que o seu Coutinho essa semana, que tinha uma pessoa que a gente passava para ir para a praia, quando ia visitar os nossos parentes lá, e tinha um Doberman lá na garagem, e quando ele ficava em pé, ele ficava mais alto do que eu, né? Era mais baixo na época, e ficava naquela grade, eu passava, o cachorro louco em pé, alto, 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 e eu ficava, misericórdia, não escapa, Jesus, não deixe ele escapar. Se ele escapar, eu já ficava olhando algumas árvores assim, de tanto medo, porque não era um animal dócil. Quando nós falamos de docilidade, nós não falamos de fragilidade, mas nós falamos de uma via aberta para que haja um relacionamento, e nós como igreja precisamos disso. É interessante que essa expressão para outros significa gentileza, bondade, característica de uma pessoa dócil que reage com gentileza, mesmo quando é tratada de maneira rude. Isso que é muito importante, queridos. Docilidade não é ser bobo, docilidade não é aceitar tudo, mas docilidade é uma característica de uma pessoa gentil. Talvez a pessoa mais gentil que eu conheci nessa minha vida até hoje se chama Reverendo Messias Anacleto Rosa. Eu nunca conheci uma pessoa tão gentil como ele. Alguns irmãos aqui conhecem. Nós passamos em vários momentos alguns congressos de pastores juntos, né? E a gente acordava, ia tomar café. Que pessoa gentil, todos os dias. Como você está, Reverendo Tiago? Você está bem? Como você está bem arrumado? Sua esposa também, olha, que bonito, você arrumou o cabelo, a pessoa gentil. E eu olhava aquilo e falei, meu Deus, quando eu crescer eu quero ser assim, né? Uma pessoa tão cheia de gentileza, que eles davam vontade de ficar perto daquele homem. Não é porque ele estava ali soltando elogios à toa, mas uma pessoa que era amável, gentil, uma pessoa dócil, uma pessoa que mesmo quando era tratada de maneira rude por outras pessoas, ela permanecia equilibrada. A docilidade aqui, queridos, tem a ver totalmente com o equilíbrio do Espírito Santo na nossa vida. Eu, por exemplo, sou ligado no 220. Vocês têm noção, queridos, como é um desafio para mim essa questão. Eu tento ao máximo ser, mas eu tenho a plena convicção que se não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu não conseguiria agir dessa forma. E é algo que nós precisamos continuar pleiteando. Sermos uma igreja gentil, uma igreja que recebe as pessoas em amor, mesmo quando somos ultrajados, que nós possamos reagir com o fruto do Espírito Santo, que é o amor. Em terceiro lugar, Paulo fala sobre uma igreja paciente. Ele continua no versículo de número 2, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. A expressão aqui, paciência, macrotomia, né? Macro já fala de algo grande, de muito, né? De uma paciência, de uma tolerância, de um ânimo grande. Macrotomia, um ânimo grande. Uma pessoa que tem perseverança, constância, autocontrole, próprio de uma pessoa que não reage com ira, nem com vingança. Isso aqui é tremendo, queridos. É algo que nós precisamos aprender a viver como igreja de Cristo, sermos uma igreja que vive esta realidade do reino para as nossas vidas. Ele continua neste mesmo sentido, falando sobre amor. Então note que uma coisa está ligada à outra. Ele fala sobre ser paciente, e essa paciência, esse autocontrole, essa constância, essa tolerância é o que nos permite suportar uns aos outros em amor, que é essa expressão como igreja amorosa, suportando uns aos outros com amor ou em amor, que é a expressão levantar, manter ereto e firme, sustentar, carregar, suportar. Suportar uns aos outros em amor não é aguentar, no sentido de estou suportando aqui o pastor Juliano, né? Brincadeira, né? Detesto, ixi, lá vem aquele chato de novo, ai Jesus, ele vem por um lado, eu vou pelo outro, daí encontra ali, daí, né, faz uma cena toda, né, uma encenação, pastor, que saudade, daí via,
Mas fazer o quê? Eu tenho que suportar ele em amor. Isso não é suportar, querido. O que a palavra está dizendo é que nós devemos ombrear uns aos outros em amor. Levantar quando ele caiu. Então aquele que está caindo, eu levanto. Eu dou o suporte. Ou como você tem uma pessoa, por exemplo, a gente jogando futebol ou outro esporte, torce o pé, né? Daí não consegue sair sozinho. As pessoas vão lá, seguram embaixo do braço, aquele peso morto, né? Que é pesado. E levam ele, dão um suporte na caminhada. O que Paulo está dizendo é que o vínculo do amor nas nossas vidas é o que nos deve motivar, queridos, a ajudar os irmãos que estão frágeis na caminhada. Ajudar de que forma? Se for preciso, carregá-lo, colocar no ombro aqui, carregar, dar suporte. Se tiver muito ferido, pega no colo e levar o irmão, custe o que custar. Isso aqui é muito importante para as nossas vidas, queridos. Nós não estamos aqui para julgar uns aos outros, mas a igreja, ela precisa ser um lugar de amor, um lugar de suporte, daqueles que querem ser transformados. E aqui eu não consigo passar por este momento sem antes lembrar daquela história maravilhosa do bom samaritano, onde todos aqueles que deviam ter tido uma atitude para com aquele que estava ferido, não tiveram. E o samaritano, que era tido como alguém de uma estirpe adulterada por causa de uma rixa, uma briga e um cisma que havia acontecido nas tribos de Israel no passado, aquele que ninguém valorizava, ele sim teve uma atitude de amor. Isso não significa que nós não podemos olhar para esta realidade e nos reformar, e entender que este deve ser o nosso ato. Agora, viver uma realidade de amor, querido, não significa uma realidade de conivência. Minha filhinha, ontem, se eu não me engano, ela cortou a perna, né? Tinha um puxador que é feito de vidro e por algum motivo ele quebrou, a gente não viu naquele momento. E de repente a minha filha falou: mãe, pai, olha o que aconteceu. E daí estava um corte profundo ali na perna, né? Daí eu acalmei ela, peguei ela no colo, dei suporte, né? E daí quando foi para limpar, eu falei: minha filha, pai, vai doer? Eu falei: vai doer, mas eu preciso limpar isso aqui. Não, pai, não mexe, eu preciso, porque pode ser que tenha um caco de vidro aqui dentro, e se tiver, o papai precisa tirar. Isso, eu estou fazendo isso porque eu te amo, filha. E daí a gente não entende muitas vezes isso, porque é um gesto de amor. Sermos uma igreja amorosa não é sermos uma igreja conivente. Às vezes nós precisamos colocar o dedo na ferida, querido, lavar a ferida, e dói, para tirar a sujeira, tirar a contaminação. Daí o processo de curativo também é dolorido. Você colocar embaixo da água um machucado e mandar sabão para cima, arde, dói, mas isso é sinal de amor, isso é sinal de cuidado. Então, dar suporte não é simplesmente carregar, mas é também ser um instrumento de cura, um instrumento terapêutico na vida dos irmãos que se encontram feridos. Finalmente, em quinto lugar, Paulo ele fala de uma igreja que vive em unidade. Note comigo o que diz o versículo de número 3: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. E eu quero te dizer, queridos, que viver em comunhão precisa de esforço, não só a comunhão no que diz respeito a momentos bons. Note que Paulo ele diz: olha, vocês devem fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, a paz é aquilo que traz essa ligadura, é aquilo que faz essa conexão, que permite, né, nós andarmos juntos, conservar a unidade no Espírito. E aqui ele justifica o princípio da unidade pela paz com o versículo 4, 5 e 6. Nós devemos andar unidos por quê? Porque existe apenas um corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é só uma. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que Paulo está dizendo é: se há um só em tudo, por que nós vamos viver divididos? Divisão, querido, é fruto de orgulho. Todos os cismas que aconteceram em toda a história da igreja, querido,
Não é Deus que quis aquilo, mas é fruto de orgulho, fruto de intransigência, fruto de uma vida em pecado e falta de arrependimento. Por isso aqui Paulo ele diz: amados, nós precisamos fazer todo o esforço necessário, com todas as nossas forças, para que nós possamos viver em paz, unidos em paz, porque o corpo é um só, o corpo de Cristo, o Espírito é um só, a esperança é uma só, é um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Por que nós vamos viver divididos? Não há motivo. E essa expressão, unidade, é interessante, porque enotes significa unidade, mas unanimidade, consentimento. Eu não sei se você já esteve num grupo, né? Essa é a última expressão que eu vou contar aqui, nós vamos orar e partir para o nosso momento de ceia. Mas eu não sei se você já fez um brainstorming, né? Uma tempestade de ideias em um grupo. Você junta um grupo e ali você precisa resolver, ou precisa de algumas ideias criativas, e daí você lança um tema e as pessoas vão pensando, né? E daí as pessoas vão soltando ali as suas ideias de maneira aleatória, uma pessoa fica responsável só por anotar. E ela vai anotando, né? E o próximo passo, o líder, ele pega aquelas ideias e ele, então, vai e resolve isso. Porque se ele for tentar resolver em conjunto, queridos, é um desafio tremendo. Você conseguir ter consentimento acerca de ideias variadas é um desafio. Mas aqui o texto, ele fala justamente disso, permanecer na unidade de fé, no consentimento. Para haver consentimento, nós precisamos liberar um pouquinho de corda, né? Ao invés de ficar numa guerra de corda aqui, num cabo de guerra, para que haja consentimento, ambos os lados precisam ceder. E aqui é muito importante isso que Paulo está dizendo, para que nós como igreja vivamos, pelo vínculo da paz, esta unidade que está no corpo de Cristo, no Espírito, a esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Para que nós possamos viver essa realidade, nós precisamos novamente abrir mão do nosso orgulho e começarmos a abrir mão daqui, abrir mão dali, e vamos nos ajeitando, vamos nos encaixando como povo de Deus, nos esforçando mutuamente para conservar a unidade. Não é o esforço de um só, queridos. Eu não consigo fazer com que a igreja viva em unidade, mas nós todos, por intermédio da paz que vem através de Cristo, nos esforçando coletivamente, nós conseguimos viver essa realidade de união em Cristo Jesus. Que o Senhor nos permita e nos capacite a sermos uma igreja digna, que corresponde ao chamado de Cristo Jesus, para a glória dele. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido, nós te louvamos e te exaltamos pelo dom de Cristo Jesus, que primeiramente nos salvou naquela cruz, mas hoje também nos dá uma vida que vale a pena, uma vida completa, uma vida que tem sentido. Por isso nós te louvamos. Te louvamos também pela Tua palavra, a Tua santa Escritura, que nos orienta, que nos direciona, que nos revela a Tua vontade. E te louvamos pelo Teu Espírito Santo, que concretiza a Tua vontade em nossas vidas, que nos capacita, que nos dá poder, porque nós mesmos não temos capacidade, mas o Senhor é um Deus tão amoroso, que não apenas aponta o caminho, mas nos ajuda a caminhar, a atravessar as lutas dessa vida. Nos ajuda, Pai querido, a experimentar a renovação de nossa mente, de nossos sentimentos, de nossas emoções, de nossas atitudes, a forma como agimos e como pensamos. E isso é o milagre do Senhor sendo operado em nós e através de nossas vidas. Ao participarmos também deste momento de ceia, Senhor, que realmente o nosso coração seja grato a Ti, mas também que tenha a atitude de nos colocarmos diante do Senhor. E assim como o salmista uma vez perguntou, assim também perguntamos: há em nós algo mal, Senhor? Se tiver, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos oriente, para que abandonemos tudo aquilo que está contrário à Tua vontade, e que Teu Espírito Santo, Pai, nos ensine a ter um coração manso, como o de Cristo Jesus,
a caminhar segundo o teu propósito e em tudo para a honra e glória do teu santo nome, no nome de Cristo Jesus.